Quando uma cadela abandonada deu à luz em um cemitério, em meio à neblina e ao frio, ninguém imaginava que ela guardava um segredo. Foi então que um coveiro, ao encontrá-la, descobriu um objeto misterioso que mudaria seu destino. O que aquele pequeno item revelaria sobre seu passado? E por que ela o protegia com tanto instinto? A madrugada avançava sobre o pequeno cemitério da cidade, tecendo um manto denso de neblina que abraçava as lápides frias e as cruzes esquecidas. O ar, pesado e úmido, carregava o cheiro de terra molhada e de flores melancólicas, um aroma que parecia sussurrar histórias de vidas passadas. Era um silêncio quase absoluto, quebrado apenas pelo ocasional farfalhar de folhas secas levadas por uma brisa fantasma ou pelo distante latido abafado de algum cão de guarda que patrulhava os limites da cidade adormecida. Mas naquela noite, um som diferente rompeu a quietude. Não era um latido forte, nem um uivo de lobo que ecoava na escuridão. Era um lamento baixo, quase um gemido abafado, que parecia emergir das profundezas da terra, ou talvez das profundezas de uma alma em agonia. Entre os túmulos mais antigos, onde a era se enroscava nas pedras e as sombras dançavam com a luz pálida da lua encoberta, uma figura esguia e trêmula se encolhia, quase invisível na penumbra. Era Luna, uma cadela de pelagem escura e olhos outrora brilhantes, agora opacos pela exaustão e pelo medo. Seu corpo, antes robusto e cheio de vida, estava marcado pela fome e pelo abandono, cada osso visível sob a pele esticada. Ela tremia incontrolavelmente, não apenas pelo frio cortante que penetrava seus pelos finos, mas por uma dor mais profunda, uma angústia que a consumia por dentro. Seu lamento era um grito silencioso, um apelo desesperado que o mundo parecia ignorar, um eco de sua solidão. Ali, naquele santuário de despedidas, Luna se preparava para uma chegada, um paradoxo cruel de vida e morte, de esperança e desespero, enquanto a neblina a envolvia como um sudário, testemunha muda de sua provação. O gemido de Luna, antes um sussurro quase inaudível, intensificou-se, transformando-se em um rosnado baixo e gutural, uma mistura de dor e instinto primordial. A cada contração, seu corpo magro se retorcia e ela tentava se aninhar ainda mais profundamente entre as raízes retorcidas de um velho cipreste e a base de uma lápide coberta de musgo. A neblina que antes a envolvia como um véu, agora parecia sufocá-la, e o frio penetrava seus ossos, tornando cada movimento uma tortura. Seus olhos, antes fixos no vazio, agora buscavam algo, qualquer coisa que pudesse oferecer um mínimo de conforto ou segurança. Mas havia apenas a escuridão, as sombras dançantes das árvores e as formas fantasmagóricas dos monumentos fúnebres. O cemitério, um lugar de descanso eterno para os humanos, era para ela um palco de agonia e solidão. Não havia um canto quente, uma mão amiga, um olhar de compaixão, apenas a promessa iminente de uma nova vida, nascendo em meio à desolação. Luna arranhava a terra úmida com as patas dianteiras, um gesto instintivo de aninhar, de preparar um leito para os que estavam por vir. Mas a terra era dura e suas forças escassas. Ela ofegava, a língua pendendo da boca, o corpo exausto pela jornada sem fim e pela fome que a corroía há dias. Cada respiração era um esforço, cada batida do coração, um lembrete da urgência de sua situação. A cadela, que um dia talvez tenha conhecido o calor de um lar e o carinho de um toque, agora enfrentava o momento mais vulneroso de sua existência, completamente sozinha, sob o olhar indiferente das estrelas escondidas pela névoa. Era a vida lutando para florescer onde a morte reinava soberana, um espetáculo cru e comovente de resiliência animal. A imagem do cemitério e a dor do parto se dissolveram por um instante na mente exausta de Luna, substituídas por memórias fragmentadas,
como flashes de um sonho distante. Ela se viu novamente em um dia ensolarado, não na escuridão úmida, mas no banco de trás de um carro familiar, o cheiro de seu humano ainda presente no estofamento. Havia uma excitação infantil em seu rabo, balançando com a promessa de um passeio, de uma aventura. Seus olhos, então cheios de um brilho inocente e confiante, observavam a paisagem passar pela janela. A viagem foi longa e a paisagem mudou de ruas movimentadas para estradas de terra, ladeadas por árvores altas e densas. A familiaridade começou a dar lugar a uma estranha apreensão. O carro parou em um local ermo, onde o silêncio era quebrado apenas pelo canto dos pássaros. A porta se abriu, e a voz que ela tanto amava, a voz que prometia carinho e segurança, disse algo que ela não compreendeu, mas que soou diferente, mais frio. Ela desceu, esperando o comando para voltar, para pular de volta para o calor do banco. Mas o comando não veio. Em vez disso, a porta se fechou com um baque seco e o carro, seu refúgio, começou a se afastar. Luna correu, seus latidos desesperados ecoando na floresta, seus olhos fixos na traseira do veículo que diminuía no horizonte. A confusão inicial deu lugar ao pânico, ao desespero. Ela correu até suas patas doerem, até o fôlego faltar, mas o carro não parou. Aquele que ela amava incondicionalmente, aquele que ela jurou proteger, a havia deixado. A traição era um golpe mais profundo que qualquer dor física, uma ferida invisível que sangrava em sua alma e que a empurrou para a solidão do cemitério, um refúgio final para um coração partido. O flashback se desfez e Luna estava de volta à realidade crua do cemitério, a dor do abandono se misturando à agonia física do parto. O lamento que antes era um sussurro, agora se transformava em gemidos mais fortes, entrecortados por ofegos pesados. Seu corpo, já tão fragilizado pela fome e pelo frio, era tomado por contrações violentas, cada uma delas uma onda de dor que a fazia se encolher ainda mais contra a terra fria. Ela não tinha um ninho macio, nem a segurança de um lar. Seu berço era a base de uma lápide antiga e seu teto, o céu cinzento da madrugada. Com as últimas forças que lhe restavam, Luna lambia o próprio corpo, um instinto ancestral de limpeza e preparação, enquanto seus olhos, agora semicerrados, buscavam um ponto de apoio, uma esperança. A cada esforço, ela parecia invocar uma força que não sabia que possuía, uma resiliência inata, que a impulsionava a continuar, não por si mesma, mas pelas vidas que dependiam dela. E então, em meio à escuridão e ao silêncio sepulcral, o primeiro filhote veio ao mundo. Pequeno, úmido e frágil, ele era um milagre de vida em um lugar de morte. Luna, com um instinto materno avassalador, imediatamente começou a limpá-lo, lambendo-o com ternura, estimulando sua respiração. Logo em seguida, outro e depois mais um, cada um deles um pequeno raio de esperança que surgia da escuridão. A cadela, antes uma sombra de desespero, agora era uma mãe. Sua exaustão momentaneamente esquecida pela urgência de proteger e aquecer seus recém-nascidos. Seus gemidos de dor se transformaram em murmúrios suaves, um canto de ninar primitivo, enquanto ela se enroscava em torno de seus filhotes, um pequeno oásis de vida e amor incondicional no coração gelado do cemitério. As primeiras luzes do amanhecer começaram a espreitar por entre as nuvens carregadas, tingindo o céu de um cinza pálido e dissipando lentamente a neblina que cobria o cemitério. O frio da madrugada ainda persistia, mas a escuridão mais densa dava lugar a uma visibilidade tênue, revelando os contornos das lápides e árvores. Foi nesse cenário de transição que o Sr. Osvaldo, o coveiro do cemitério há mais de 30 anos, fez sua entrada rotineira. Osvaldo era um homem de poucas palavras, com o rosto marcado pelo tempo e pelas histórias silenciosas que testemunhara. Seus passos eram lentos e arrastados, mas firmes.
enquanto ele percorria os caminhos de terra batida, inspecionando o local antes da chegada dos primeiros visitantes. Seus olhos, acostumados à melancolia do lugar, geralmente passavam despercebidos por qualquer coisa que não fosse a manutenção dos túmulos ou a preparação de novas covas. No entanto, naquela manhã, algo diferente chamou sua atenção. Um movimento sutil, um amontoado escuro que parecia deslocado entre as pedras e a grama úmida, perto do velho cipreste. A princípio, pensou ser apenas um monte de folhas ou detritos trazidos pelo vento. Mas ao se aproximar, seus olhos, antes distraídos, se arregalaram em surpresa. Ali, aninhada contra a base de uma lápide antiga, estava Luna, a cadela que ele vira perambulando pelos arredores nos últimos dias, mas que nunca se atrevera a entrar no cemitério. E para seu espanto, não estava sozinha. Enroscados em seu corpo magro, pequenos e frágeis, estavam 4 filhotes recém-nascidos, mamando avidamente. A visão era um contraste chocante, a vida pulsante e vulnerável em meio à quietude eterna da morte. Osvaldo, que já havia visto de tudo em seu ofício, sentiu um nó na garganta. A cadela, exausta, mas com um olhar protetor, o encarava com uma mistura de medo e súplica. Era um pequeno oásis de vida, um milagre inesperado que brotava do coração do cemitério, e Osvaldo sabia que não poderia simplesmente ignorá-lo. Osvaldo, paralisado pela cena comovente, demorou alguns segundos para processar o que via. A imagem de Luna, magra e protetora, com seus filhotes mamando, tocou algo profundo em seu coração endurecido pelo tempo e pela rotina. Ele se ajoelhou lentamente, com cuidado para não assustar a cadela, que o observava com uma mistura de desconfiança e um fio tênue de esperança em seus olhos cansados. Enquanto se aproximava, notou que Luna estava deitada de uma forma peculiar, quase como se estivesse escondendo algo sob seu corpo. Seus filhotes pequenos e rosados se agitavam em busca do calor e do alimento materno. Foi então que, em meio ao emaranhado de pelos e patinhas, algo brilhou. Um reflexo metálico, sutil, que não combinava com a paisagem natural ou com os objetos comuns de um cemitério. Com a delicadeza de quem não queria perturbar o frágil ninho, Osvaldo estendeu a mão, afastando um pouco o corpo de Luna, que rosnou baixinho, um aviso instintivo. Mas a necessidade de entender o que era aquilo era mais forte. Seus dedos enrugados tocaram um objeto pequeno, frio e liso. Ele o puxou com cuidado, e o que emergiu da terra úmida e dos pelos da cadela o deixou perplexo. Não era uma joia antiga, nem um brinquedo esquecido. Era um pequeno pendrive, de um design moderno e incomum, com um símbolo gravado que Osvaldo não reconheceu. O objeto estava ligeiramente sujo de terra, mas intacto. A princípio, pensou que talvez tivesse caído de algum visitante, mas a forma como estava escondido, quase guardado por Luna, e o local ermo onde ela havia dado à luz, levantaram uma série de perguntas. Por que um pendrive estaria ali? E por que Luna o protegeria com tanto instinto? Uma semente de suspeita começou a germinar na mente do velho coveiro, um pressentimento de que aquele pequeno objeto de tecnologia não era apenas um achado casual, mas a chave para uma história muito maior e mais complexa do que o abandono de uma cadela. O pendrive repousava na palma da mão enrugada de Osvaldo, um contraste gritante entre a tecnologia moderna e a rusticidade do cemitério. Ele o girava entre os dedos, sentindo o peso e a frieza do metal. A princípio, sua mente tentou racionalizar o achado. Talvez um visitante desatento o tivesse perdido, ou quem sabe, um adolescente que se aventurou por ali em busca de um lugar tranquilo para ouvir música. Mas a forma como Luna o protegia, quase como um tesouro, e o local isolado onde ela havia se aninhado, não se encaixavam nessas explicações simples. Osvaldo, apesar de sua vida pacata, não era um homem ingênuo. Décadas trabalhando em um cemitério,
o haviam ensinado a ler as entrelinhas da vida e da morte, a perceber os detalhes que outros ignoravam. Ele já havia visto objetos estranhos serem deixados nos túmulos, mas um pendrive com aquele símbolo peculiar, escondido sob uma cadela recém-parida, era algo inédito. A imagem do carro se afastando que ele havia visto nos arredores do cemitério alguns dias antes, quando Luna começou a perambular, voltou à sua mente. Seria possível que o abandono da cadela e a presença do pendrive estivessem conectados? Um calafrio percorreu sua espinha, não pelo frio da manhã, mas por uma sensação incômoda. Aquele objeto não parecia inofensivo. Havia algo nele que gritava segredo, informação, talvez até perigo. Osvaldo olhou para Luna, que agora o observava com menos desconfiança, mas ainda com uma vigilância instintiva sobre seus filhotes. Ele sentiu que a cadela, de alguma forma, era uma testemunha silenciosa, uma guardiã involuntária de algo que não lhe pertencia. A curiosidade se transformou em uma preocupação genuína. Ele sabia que não poderia simplesmente descartar o pendrive ou ignorar a situação. Aquele pequeno objeto, encontrado em um lugar tão improvável, parecia carregar um peso, uma história que precisava ser desvendada, e Osvaldo, o coveiro, sentiu que havia se tornado, sem querer, o guardião dessa semente de suspeita. Com o pendrive cuidadosamente guardado no bolso de seu velho casaco, Osvaldo sabia que não podia deixar Luna e seus filhotes ali, expostos ao frio e aos perigos do cemitério. A urgência de protegê-los se sobrepunha a qualquer outra preocupação. Ele se aproximou novamente da cadela, falando em um tom suave e tranquilizador, estendendo a mão lentamente. Luna, exausta e faminta, mas com o instinto materno em alerta máximo, hesitou por um momento, mas a gentileza nos olhos do coveiro e a promessa implícita de ajuda a fizeram ceder. Com a ajuda de uma velha manta que guardava em seu carrinho de ferramentas, Osvaldo cuidadosamente envolveu Luna e seus 4 filhotes, que se aninhavam uns nos outros, pequenos e vulneráveis. O peso da cadela era quase nada, um testemunho de sua privação. Ele os levou até seu pequeno carro, um modelo antigo e confiável, e os acomodou no banco de trás, garantindo que estivessem o mais confortáveis possível. Seu destino era a clínica veterinária Patas Amigas, a única na cidade onde a doutora Sofia trabalhava. Sofia era uma jovem veterinária recém-formada, mas com uma paixão ardente pelos animais e uma energia contagiante. Ela havia chegado à cidade há pouco tempo, trazendo consigo ideias modernas e um coração enorme. Osvaldo, que a conhecia de vista, sabia que ela era a pessoa certa para cuidar de Luna. Ao chegar à clínica, a cena que se desenrolou chamou a atenção de Sofia. Um coveiro, com uma cadela magra e seus filhotes recém-nascidos, todos envoltos em uma manta, era algo incomum. Osvaldo, com sua voz rouca, explicou brevemente a situação: o abandono, o parto no cemitério, a exaustão de Luna. Enquanto Sofia examinava a cadela com preocupação, notando a desnutrição e a fraqueza, Osvaldo, com um olhar sério, tirou o pendrive do bolso. "Doutora", ele disse, "tem mais uma coisa. Achei isso com ela. Acho que não é um achado qualquer." O pequeno objeto, agora seguro, aguardava sua vez de revelar seus segredos, enquanto Luna e seus filhotes recebiam o primeiro cuidado e calor em dias. Enquanto Luna e seus filhotes eram cuidadosamente acomodados em uma incubadora aquecida, recebendo os primeiros soros e alimentos, a doutora Sofia voltou sua atenção para o pendrive que Osvaldo havia entregue. O coveiro, com sua paciência habitual, esperava, a preocupação estampada em seu rosto. Sofia, com sua curiosidade científica e um senso de responsabilidade aguçado, conectou o pequeno dispositivo ao seu computador na recepção da clínica. A tela piscou e uma pasta se abriu. Não havia fotos de férias, nem documentos comuns. O conteúdo era uma série de arquivos criptografados, com nomes estranhos e datas recentes. Havia também alguns vídeos curtos, de baixa resolução, que pareciam ter sido gravados de forma clandestina. Ao tentar abrir um deles, uma senha foi solicitada. Sofia tentou algumas combinações óbvias,
mas sem sucesso. A princípio, ela pensou que poderia ser algum tipo de golpe ou vírus, mas o símbolo gravado no pendrive, que Osvaldo havia mencionado, chamou sua atenção. Era um emblema estilizado, quase um logotipo, que ela sentiu já ter visto em algum lugar, mas não conseguia se lembrar onde. A forma como o objeto estava escondido sob Luna, a cadela abandonada e o conteúdo enigmático começaram a levantar uma bandeira vermelha. Osvaldo, observando a expressão de Sofia mudar de curiosidade para uma seriedade crescente, perguntou: "É algo ruim, doutora?" Sofia suspirou, passando a mão pelos cabelos. "Não sei, Sr. Osvaldo, mas não parece ser algo comum. Esses arquivos e a forma como ele estava com a Luna não é uma coincidência. Sinto que há algo muito mais sério por trás disso." A intuição da jovem veterinária, combinada com a experiência de vida do coveiro, formava uma dupla improvável. O pequeno pendrive, que parecia tão inofensivo, agora irradiava uma aura de mistério e urgência, transformando a clínica veterinária em um ponto de partida para uma investigação que ninguém esperava. A intuição de Sofia, somada à persistência do Sr. Osvaldo, não permitia que ela ignorasse o pendrive. Aquele objeto, encontrado em circunstâncias tão peculiares, com seu conteúdo enigmático e o símbolo desconhecido, parecia gritar por atenção. Ela sabia que, como veterinária, sua responsabilidade principal era com a saúde de Luna e seus filhotes, mas a segurança da cadela e a natureza do achado a impeliam a ir além. Com um suspiro de decisão, Sofia pegou o telefone e discou o número da delegacia local. Explicou a situação de forma concisa: uma cadela abandonada, o parto em um cemitério e um pendrive misterioso encontrado junto aos filhotes. Do outro lado da linha, o sargento Marcos, um veterano da polícia com anos de serviço em uma cidade pequena, ouvia com uma mistura de ceticismo e cansaço. Casos de abandono animal eram tristes, mas comuns, e raramente envolviam algo além da crueldade humana. "Doutora, com todo o respeito, mas um pendrive e uma cadela abandonada não costumam ser prioridade para a polícia", ele disse a voz rouca. "Temos casos mais urgentes." Sofia, porém, não se deixou abater. "Sargento, eu entendo, mas há algo diferente aqui. Os arquivos estão criptografados e o pendrive tem um símbolo que não reconheço. A forma como ele estava escondido parece que Luna era uma guardiã involuntária de algo importante. E se isso estiver ligado ao abandono dela? E se houver algo ilegal?" A menção de arquivos criptografados e a possibilidade de algo ilegal finalmente fisgaram a atenção de Marcos. Ele, que já havia visto de tudo, sabia que às vezes os menores detalhes podiam levar aos maiores casos. Relutante, mas intrigado, ele concordou em enviar uma viatura para recolher o pendrive e ouvir o depoimento de Sofia e Osvaldo. "Estarei aí em breve, doutora, mas não crie muitas expectativas", ele avisou, a voz ainda carregada de ceticismo. No entanto, a semente da curiosidade havia sido plantada, e o pequeno pendrive, que jazia sobre a mesa da clínica, estava prestes a desencadear uma série de eventos que ninguém na cidade esperava. O sargento Marcos chegou à clínica com uma expressão de quem preferia estar em qualquer outro lugar, mas a seriedade de Sofia e a calma dignidade de Osvaldo o fizeram prestar mais atenção. Ele recolheu o pendrive com luvas, tratando-o como uma evidência, e ouviu atentamente os relatos. De volta à delegacia, o pequeno dispositivo foi entregue ao especialista em informática da equipe, um jovem e brilhante técnico chamado Lucas, que, ao contrário de Marcos, se animou com o desafio da criptografia. Horas se passaram. Enquanto Luna e seus filhotes se recuperavam sob os cuidados de Sofia, Lucas trabalhava incansavelmente. A criptografia era robusta, mas não impenetrável para sua expertise. Finalmente, um bingo ecoou pelo pequeno laboratório. Os arquivos se abriram, revelando um conteúdo chocante. Não eram apenas documentos, mas planilhas detalhadas, e-mails trocados e, o mais perturbador, uma série de vídeos curtos. As planilhas continham registros de transações financeiras suspeitas, envolvendo grandes somas de dinheiro e empresas de fachada. Os e-mails, escritos em um código sutil, falavam de entregas,
e mercadorias, que pareciam ir muito além de produtos lícitos. Mas foram os vídeos que realmente prenderam a atenção de Marcos. Gravados em diferentes locais com câmeras escondidas, eles mostravam cenas de maus tratos a animais em um canil clandestino e, em um dos vídeos mais recentes, a imagem nítida de um homem abandonando uma cadela em uma estrada rural, Luna. O símbolo gravado no pendrive, agora revelado em um dos documentos, era o logotipo de uma empresa de fachada, usada para lavar o dinheiro das operações ilegais. A conexão era inegável e perturbadora. O abandono de Luna não foi um ato isolado de crueldade, mas parte de uma rede criminosa muito maior, que envolvia tráfico de animais e possivelmente outras atividades ilícitas. O ceticismo de Marcos se desfez, substituído por uma determinação fria. O caso da cadela abandonada havia se transformado em uma investigação de alta prioridade, e o pequeno pendrive era a ponta de um iceberg sombrio. Enquanto o sargento Marcos e sua equipe mergulhavam na complexidade da rede criminosa, na clínica Patas Amigas, uma história diferente se desenrolava. Longe das telas de computador e dos interrogatórios, Luna e seus filhotes estavam em um caminho de recuperação que aquecia o coração de todos. A doutora Sofia, com sua dedicação incansável, havia montado um verdadeiro santuário para eles. Luna, que chegou ao cemitério como uma sombra de desespero, agora começava a mostrar os primeiros sinais de sua verdadeira natureza. A desconfiança inicial, um resquício da traição que sofrera, dava lugar a uma gratidão silenciosa. Seus olhos, antes opacos, agora brilhavam com uma luz suave quando Sofia se aproximava, ou quando o senhor Osvaldo, que se tornou um visitante diário, acariciava sua cabeça. Ela permitia que eles tocassem seus filhotes, um sinal de confiança que falava mais alto que qualquer palavra. Os 4 filhotes, pequenos e cheios de vida, cresciam a olhos vistos. Seus pequenos latidos e guinchos preenchiam a clínica com uma melodia de esperança. Eles mamavam com vigor, dormiam aninhados uns aos outros e começavam a explorar o pequeno espaço que lhes era dedicado. A cada dia, Luna parecia ganhar mais força, sua pelagem escura recuperando o brilho, seu corpo, antes esquelético, começando a se preencher. Osvaldo, que se sentia responsável por Luna desde o momento em que a encontrou, passava horas na clínica, conversando com a cadela em um tom baixo e carinhoso, como se contasse segredos. Sofia, por sua vez, via em Luna não apenas uma paciente, mas um símbolo de resiliência. A cadela, que havia dado à luz em um cemitério, em meio à dor e ao abandono, era agora um farol de vida, um lembrete de que, mesmo nos lugares mais sombrios, a esperança pode florescer. A recuperação de Luna e seus filhotes era um bálsamo para a alma, um contraponto de luz à escuridão que o pendrive havia revelado. A delegacia fervilhava. As horas se transformaram em dias, e o sargento Marcos, com a ajuda incansável de Lucas, mergulhou de cabeça nos dados do pendrive. Cruzando informações de transações financeiras com registros de veículos e endereços locais, eles começaram a montar o quebra-cabeça. Os vídeos do canil clandestino, em particular, foram cruciais. Com a ajuda de Sofia, que identificou algumas raças e características dos animais, a equipe conseguiu localizar o local exato. A batida no canil revelou uma cena de horror. Dezenas de animais em condições deploráveis, muitos deles doentes e maltratados, prontos para serem vendidos ilegalmente. Mas o que realmente chocou Marcos foi a identificação do responsável. O homem que aparecia nos vídeos, o mesmo que abandonou Luna na estrada, não era um criminoso qualquer. Era um empresário local, conhecido por sua fachada de filantropo e por ser um respeitado membro da comunidade. Seu nome? Doutor Horácio Silveira, um homem acima de qualquer suspeita aparente. A revelação foi um golpe. Silveira usava sua influência e seus negócios legítimos como fachada para uma vasta rede de tráfico de animais, lavagem de dinheiro e possivelmente outras atividades ilícitas. Luna havia sido uma de suas mercadorias descartadas, abandonada por ser velha demais para procriar
e provavelmente para eliminar qualquer rastro que pudesse ligá-la ao esquema. O pendrive que ela inadvertidamente carregava era um backup de segurança que Silveira havia perdido em sua pressa de se livrar da cadela. A notícia se espalhou como um incêndio. A comunidade que antes via Silveira com admiração, agora estava em choque e indignada. O caso de uma cadela abandonada no cemitério havia desvendado uma teia de crueldade e corrupção que atingia os pilares da cidade. O sargento Marcos, antes cético, sentiu o peso da responsabilidade e a urgência de levar justiça não apenas para Luna, mas para todos os animais e pessoas que foram vítimas da ganância e da hipocrisia de Horácio Silveira. A notícia da prisão de Horácio Silveira e a descoberta de sua rede criminosa explodiram na pequena cidade como uma bomba. As redes sociais foram inundadas com a história de Luna, a cadela abandonada que, sem saber, carregava a prova dos crimes de um homem respeitável. A indignação era palpável. Fotos de Luna, antes magra e assustada, e agora se recuperando na clínica, eram compartilhadas ao lado de imagens dos animais resgatados do canil clandestino. O sargento Marcos, que antes via o caso com ceticismo, agora liderava a investigação com uma determinação implacável. A hipocrisia de Silveira e a crueldade contra seres indefesos haviam tocado uma fibra pessoal nele. Não é só um caso de abandono, é um caso de justiça, ele repetia à sua equipe. A busca por Silveira, que havia fugido após a batida no canil, tornou-se a prioridade máxima. Mandados de busca foram emitidos e a polícia, com o apoio da população, vasculhava cada canto da cidade e arredores. A comunidade se mobilizou de uma forma sem precedentes. Manifestações silenciosas foram organizadas em frente à delegacia, exigindo que Silveira fosse encontrado e punido com todo o rigor da lei. Petições online ganharam milhares de assinaturas em poucas horas. Voluntários se apresentaram para ajudar no resgate e cuidado dos animais apreendidos. A doutora Sofia e o senhor Osvaldo, agora figuras centrais na história, eram procurados por jornalistas e ativistas, compartilhando os detalhes da descoberta e a recuperação de Luna. A cadela, que um dia foi apenas uma vítima, havia se tornado um símbolo. Seu grito silencioso, que ressoou através do pendrive, havia despertado a consciência da cidade. A busca por justiça não era apenas para punir um criminoso, mas para honrar a resiliência de Luna e de todos os animais que sofreram em silêncio. A cidade, antes complacente, agora estava unida em um propósito: garantir que a crueldade de Silveira não ficasse impune e que a voz dos indefesos fosse finalmente ouvida. A história de Luna, a cadela abandonada que deu à luz em um cemitério e inadvertidamente carregava a prova de uma rede criminosa, rapidamente deixou de ser apenas uma notícia local. Jornalistas de grandes veículos de comunicação, atraídos pela singularidade e pelo drama da trama, começaram a replicar a reportagem. Em questão de dias, a saga de Luna e a busca por Horácio Silveira se espalharam por todo o país e logo pelo mundo digital. As imagens de Luna, desde sua chegada magra e assustada à clínica, até os vídeos dela brincando suavemente com seus filhotes, tocaram milhões de corações. Sua resiliência, sua capacidade de amar e proteger, mesmo após tanta dor, transformaram-na em um ícone. Ela se tornou o rosto da luta contra o abandono e os maus tratos animais, um lembrete pungente da vulnerabilidade de seres inocentes e da crueldade que muitos enfrentam em silêncio. As redes sociais explodiram. Hashtags como Justiça para Luna e Não ao Abandono viralizaram, gerando um movimento global de conscientização. Pessoas de todas as idades e de diferentes países compartilhavam suas próprias histórias de resgate, doavam para abrigos de animais e pressionavam por leis mais rigorosas de proteção. A doutora Sofia e o senhor Osvaldo, antes figuras anônimas, tornaram-se porta-vozes de uma causa, concedendo entrevistas e inspirando milhares com sua compaixão. O grito silencioso de Luna, aquele apelo desesperado que ressoou na neblina do cemitério, havia encontrado uma voz coletiva.
Sua história não era mais apenas sobre uma cadela, era sobre a capacidade humana de crueldade e, mais importante, sobre a imensa capacidade de bondade e solidariedade. O eco de sua jornada se transformou em um clamor por mudança, um farol de esperança que iluminava a escuridão da indiferença e da injustiça, provando que uma única vida pode, de fato, mudar o mundo. Após semanas de cuidados intensivos e muito carinho na clínica Patas Amigas, Luna e seus filhotes estavam irreconhecíveis. A cadela, antes uma sombra faminta e assustada, agora exibia uma pelagem brilhante e um corpo robusto. Seus olhos, que um dia refletiram o desespero do abandono, agora irradiavam uma serenidade e um amor incondicional. Ela brincava suavemente com seus filhotes, que cresceram fortes e cheios de energia. Pequenos pacotes de alegria que corriam e exploravam o espaço da clínica. A história de Luna, que havia tocado tantos corações, gerou uma avalanche de pedidos de adoção. Sofia e Osvaldo, com a ajuda de voluntários, organizaram um rigoroso processo de seleção para garantir que cada filhote, e especialmente Luna, encontrasse o lar perfeito. Não era apenas sobre dar um teto, mas sobre oferecer amor, segurança e a promessa de uma vida digna. Os filhotes foram os primeiros a encontrar seus lares. Cada um deles partiu para uma nova família, levando consigo a esperança e a prova de que a vida sempre encontra um caminho. As despedidas foram emocionantes, mas cheias de alegria, com Sofia e Osvaldo acompanhando cada adoção com um misto de orgulho e saudade. E então chegou a vez de Luna. Para a surpresa e a felicidade de todos, foi o próprio Sr. Osvaldo quem decidiu adotá-la. O coveiro, que a encontrou em seu momento mais vulnerável, não conseguia mais imaginar sua vida sem a cadela que havia desvendado um mistério e tocado sua alma. Luna, por sua vez, parecia ter feito sua escolha há muito tempo. Seus olhos brilhavam de reconhecimento e afeto quando Osvaldo se aproximava. Ela, que um dia foi abandonada e deu à luz em um cemitério, agora tinha um lar, uma família e a certeza de que nunca mais estaria sozinha. Sua jornada, que começou na escuridão, culminava em um novo começo, um testemunho vivo do poder transformador do amor e da compaixão. A história de Luna não terminou com sua adoção. Ela se tornou um catalisador para uma mudança profunda na cidade e, por extensão, em outras comunidades. A investigação liderada pelo sargento Marcos resultou na prisão e condenação de Horácio Silveira e de toda a sua rede criminosa. A justiça, embora tardia para muitos animais que sofreram, foi finalmente servida, e a cidade respirou aliviada, livre da sombra de um criminoso que se escondia sob a máscara da respeitabilidade. O caso de Luna gerou um movimento sem precedentes pela proteção animal. A comoção nacional e internacional pressionou os legisladores a revisar e fortalecer as leis contra maus-tratos e abandono. Novas políticas foram implementadas, e a fiscalização se tornou mais rigorosa. Abrigos de animais receberam um aumento significativo de doações e voluntários, e campanhas de conscientização sobre a posse responsável de animais se multiplicaram. A doutora Sofia, inspirada pela resiliência de Luna, expandiu a clínica Patas Amigas, transformando-a em um centro de resgate e reabilitação para animais vítimas de abandono e crueldade. Ela se tornou uma voz ativa na causa, usando sua experiência para educar e advogar por aqueles que não têm voz. O Sr. Osvaldo, por sua vez, continuou seu trabalho no cemitério, mas agora com uma nova perspectiva. Luna o acompanhava em suas rondas, uma presença serena que lembrava a todos do milagre que ali havia acontecido. O legado de Luna era visível em cada animal resgatado, em cada lei aprovada, em cada coração tocado. Ela provou que a vida mais humilde pode ter o poder de desvendar grandes injustiças
e inspirar a mais profunda compaixão. Sua história se tornou um lembrete eterno de que a bondade e a vigilância são essenciais para construir um mundo mais justo e humano, onde nenhum ser vivo seja esquecido ou maltratado. O eco de seu lamento no cemitério havia se transformado em um hino de esperança e mudança. Anos se passaram desde aquela madrugada fria no cemitério. O cipreste, que antes abrigava o desespero de Luna, agora balançava suas folhas ao vento, um guardião silencioso de novas histórias. O Sr. Osvaldo, com seus cabelos ainda mais brancos e passos um pouco mais lentos, ainda percorria os caminhos de terra, mas não estava mais sozinho. Ao seu lado, com um andar digno e sereno, estava Luna, agora uma cadela idosa, com o focinho salpicado de branco, mas com o mesmo brilho de inteligência e afeto nos olhos. Eles frequentemente visitavam o local onde tudo começou. Não havia mais dor ou medo naqueles olhares, apenas uma quietude reverente. Para Osvaldo, aquele pedaço de terra, antes apenas um local de descanso final, havia se transformado em um santuário de resiliência. Ele se sentava em um banco próximo e Luna se aninhava a seus pés, ambos observando o pôr do sol tingir as lápides com tons dourados. A história de Luna, que começou com um gemido solitário na neblina, havia se tornado um sussurro de memória que ecoava por toda a cidade. As pessoas se lembravam dela não apenas como a cadela que desvendou um crime, mas como um símbolo vivo de que a compaixão pode florescer nos lugares mais improváveis. A clínica da doutora Sofia prosperava, um farol de esperança para inúmeros animais, e as leis de proteção animal eram mais fortes do que nunca. Osvaldo acariciava a cabeça de Luna, sentindo a maciez de sua pelagem. Ele sabia que a vida, em sua essência, era um ciclo de partidas e chegadas, de perdas e renascimentos. Luna era a prova viva de que, mesmo após a mais profunda escuridão, a luz da esperança e do amor pode prevalecer. O cemitério, que um dia foi palco de sua agonia, agora era um testemunho silencioso de sua vitória, um lembrete eterno de que cada vida importa e que o eco de um coração corajoso pode ressoar para sempre. Se você se emociona com histórias como esta e quer continuar descobrindo mais relatos incríveis, não deixe de se inscrever no canal. O seu apoio é fundamental para que possamos continuar compartilhando essas histórias tocantes com você. Agora imagine um cão idoso ferido e confuso, tentando se arrastar no asfalto encharcado, enquanto o carro que ele reconhece desaparece na neblina. De repente, um som rouco, quase humano, ecoa pela estrada, um som que parece um pedido desesperado de socorro. Quem o abandonou ali? Alguém ouvirá esse grito? E será que ainda há tempo para salvá-lo? Quer descobrir o que aconteceu e sentir as emoções dessa nova história? Não perca o próximo vídeo do canal Amo Meu Patudo. Clique no vídeo que está aparecendo na sua tela e vem comigo. Grandes emoções vêm acompanhadas de grandes histórias. Até lá!